Edmundo, ó, ontem um jogo bem interessante entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Um jogão, 1-0, o Atlético saiu na frente aí na Libertadores da América, claro que é reversível. Um jogo com não tantas polêmicas, eu diria, né? Mas lances, né? Um jogador expulso do Atlético, também o Felipão expulso. O que você achou desse jogo, dessa partida? Nada decidido ainda, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que achei que foi injusta a expulsão do Filipão. Do Hugo Do Moura, Felipão, não. tá. Do Hugo Não, o Moura Moura foi não tem como, injusta uma anta. porque ele fez, na verdade, 3 faltas. Né? Primeira falta, aquela que tirou o Rafael Veiga do jogo. Depois, a falta que ele tomou o primeiro cartão amarelo. E depois, ele forçou a barra ali, ter recebido a falta, botou a mão na bola e isso é para cartão amarelo. Mas achei que a do Filipão, o árbitro foi muito rigoroso, Exagerou, porque né? exagerou, porque os técnicos ficam bravos mesmo à beira do campo e ele expulsou direto. E tu viu a malandragem do Filipão falando, foi ele, né? Querendo fingir que tinha sido uma outra pessoa, porque ele sabe que ele, à beira do Muito campo, bom, foi muito bom faz isso aí, toda cara. a diferença. Mas, coincidência ou não, é engraçado, né, Gui? Tudo bem que os adversários foram muito fortes. Vou falar especificamente dos últimos 3 adversários. Flamengo, Fluminense e agora Atlético Paranaense. Por coincidência ou não, todo mundo achava que o Palmeiras ia jogar melhor, porque estava fora da Copa do Brasil e essas semanas foram semanas chamadas semana cheia, né? Sem jogos e para você treinar. E coincidentemente o Palmeiras jogou mal, empatou com o Flamengo, com reserva do Flamengo 1-1, empatou com o Fluminense, mas o Fluminense jogou melhor. E ontem jogou mal, mesmo uma boa parte do tempo tendo um jogador a mais. E aí eu vi gente criticando a escolha do Abel, né, de tirar o Rony como referência, que nem é a posição dele, para botar o Flaco Lopes, que não jogou bem, apesar de que foi dele a melhor oportunidade, né, num cruzamento do próprio Rony, ele cabeceou e a bola passou perto do gol do goleiro Bento. Mas a verdade é que a produtividade do Palmeiras está abaixo, né? Marcos Rocha, Gustavo Gomes, impressionante. Ontem ele errou 2 vezes, quase fez um gol contra, errou acho que Verdade. mais de 2 vezes. Não é natural do zagueiro paraguaio da equipe do Xerifão do Palmeiras. Rafael Veiga pouco criativo. Claro que o Scarpa e Danilo fazem muita falta, mas Dudu muito preso no início do jogo, no primeiro tempo, muito preso ao lado direito, depois trocou de lado, né, e também continuou muito preso em cima da linha ali, com pouco espaço para desenvolver o seu jogo, fazer as suas jogadas de habilidade. Coincidência ou não, os resultados foram ruins, mas as atuações também. E, enfim, e aí o favoritismo que era todo do Palmeiras agora trocou de lado, porque o Atlético Paranaense joga por 2 resultados, apesar de achar que no Allianz Parque, né, na sua casa, o Palmeiras é muito forte, empurrado pela sua torcida. Mas vale a pena lembrar que nesse Campeonato Brasileiro, né, Gui, o Atlético Paranaense do Filipão foi um dos únicos times que venceu o Palmeiras jogando no Allianz. Boa, exatamente. Eu quero falar um pouquinho mais desse jogo. Daqui a pouco a gente vai falar de muito Vasco aqui, tá, pessoal? Porque tem jogo importantíssimo às 19 horas entre o Vasco e o Guarani. Mas, cara, eu ia falar exatamente isso que você comentou da zaga, né? Do sistema defensivo. O Gustavo Gomes estava irreconhecível, principalmente no primeiro tempo, na primeira etapa, né? Mas o sistema em si também estava com dificuldades de marcação no primeiro tempo. O Atlético Paranaense até merecia fazer mais gol mais um gol, acho que na primeira etapa ali, né? Será que é por causa do Danilo? Danilo faz essa falta tão gigantesca. Tem até notícia do Danilo que eu vou falar já já, que ele está sendo sondado por uma equipe europeia aí, tá bom? Será que o Danilo que fez essa falta toda para o sistema defensivo do Palmeiras, Edmundo? Faz falta, faz muita falta, mas ele é um jogador que a gente chamava no passado de carregador de piano, né? Ele é muito forte na marcação
e chega lá na frente para finalizar, até um pouco antes de ter sido convocado para a seleção, viveu uma fase de artilheiro. Mas eu acho que o que falta, ou o que faltou nesses últimos jogos, foi criatividade. E aí não é a parte dele. Não é dele, não era obrigação dele ser criativo. Mas sempre faz falta. É uma mecânica que, quando Aham. falta uma peça, atrapalha a engrenagem. Mas acho que quem fez mais falta foi o Scarpa, porque ele tem sido o jogador mais criativo. Né? Ele Nossa, é sempre verdade. faz uma jogada individual, ele põe um companheiro na cara do gol, ele bate uma falta, ele chuta uma bola de média e longa distância. O Palmeiras se limitou a isso ontem. Acho que o Gabriel Menino foi o que mais chutou, né? Ou o que mais teve finalização certa, né? Porque os outros erraram muito. E aí não é o jogo do Palmeiras tirar e cruzar a bola para dentro da área. Primeiro, porque não tem o jogador de referência, embora ontem o Fraco Lopes foi quem ocupou o espaço, né, deixado pelo Rony, que jogou do lado do campo e não apareceu bem. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita. É natural que os times oscilem no campeonato ou nos campeonatos, né? Mas a gente achava que, pelo fato de ter sido eliminado da Copa do Brasil, com tempo para treinar e podendo repetir as escalações, o Abel fosse tirar um pouco mais desse time nos últimos jogos. Nos confrontos que vão decidir o campeonato, ou que decidiriam o Campeonato Brasileiro e a passagem do Palmeiras para a final da Libertadores. Olha, Gui, eu falei isso hoje na academia, mas era um sentimento. Eu não gosto de ser mãe de Ná, não gosto de ficar adivinhando as coisas, mas eu tenho um pressentimento muito forte. E O alguma quê? coisa me dizia nas últimas semanas aí que não ia dar o óbvio, que não ia, afinal, não ia ser Ih, entre Palmeiras e Flamengo, como todo mundo estava dizendo. Aí eu falei isso numa roda de amigos cariocas aqui, e estava todo mundo dizendo que eu estava secando o Flamengo. Não é verdade, é só um pressentimento. Pode ser Flamengo e Atlético Paranaense, pode ser Palmeiras e Vélez, pode ser Flamengo e Atlético Paranaense, já repeti, sim. mas alguma coisa me diz O que Atlético Paranaense Vélez, será? Atlético Paranaense e Vélez, é isso aí que eu ia Porra, dizer. Mas meu alguma Deus do coisa céu. me diz que não vai ser o óbvio, não vai ser Palmeiras e Flamengo. E aí, enfim, alguns ficaram desconfiados, achando que eu estava torcendo contra, outros ficaram felizes, porque, eu digo torcedores do Flamengo, né? Porque acham que, se for outro adversário que o Flamengo encontre na final, que a vitória vai ser ainda mais fácil. Pô, o pessoal já tá mandando aqui um monte de coisa. Aliás, ó, já tem superchat do Café com Bonecos. A pergunta, eu até dei risada no meio do seu comentário, não era do seu comentário que eu tava rindo, é porque eu acabei lendo aqui a pergunta. Depois, daqui a pouco eu vou soltar para vocês. Antes, só acabar esse assunto, depois a gente vai falar do Vasco, hein? O Vasco tem jogo importante, Londrina, um pontinho só do Vasco agora, meu pai do céu. Mas a gente já vai falar do Vasco, tá, gente? Um abraço pro Magal. O Magal tá falando que o Gomes e o Murilo entraram bêbados. Mas realmente, cara, não bêbados, né? Mas o Gomes falhou umas duas bolas ali que ele não costuma falhar assim, bola besta mesmo, cara. Ele tava irreconhecível no primeiro tempo, principalmente. Aí o André Matheus. Edmundo, você tem que ser o treinador de finalizações do Palmeiras. Você sempre teve razão. Futebol tem que voltar, o futebol tem que voltar aos craques. Você acha que tem alguns problemas de finalização no futebol brasileiro hoje, Edmundo? Eu acho que tem bastante problema de finalização, porque eu acho que os jogadores não treinam mais a exaustão como era no passado. Tem uma galerinha ali agora que fica controlando, dizendo que, se tiver um desgaste maior, os jogadores vão se machucar, talvez pelo desgaste maior, né? Na minha época se corria um pouco menos do que se corre hoje, mas, por outro lado, a logística era bem pior, né? A gente às vezes levava 6 horas para chegar num trajeto que hoje, com voo fretado, falo aí dos clubes com uma estrutura financeira melhor,
os voos fretados levam 1 hora, 1 hora e 20. Então, assim, você diminui o tempo de desgaste, de deslocamento, e aumentou o tempo de desgaste no campo. Mas acho que o futebol ainda tem muito espaço para o individual. O coletivo é super importante, vai ser eternamente um esporte coletivo, mas ainda acho que há espaço para o individual. Quando você encontra uma defesa bem montada, bem fechadinha, como foi a do Atlético Paranaense ontem, o individual tem que fazer a diferença. Como o Fluminense tem feito, cria superioridade numérica de um lado, abre espaço para o mano a mano do outro. E aí você vê João Arias, Matheus Martins, Cano, eu estou falando só dos atacantes. O Ganso nem se fala, André, aí você vê jogadores que nem são assim tecnicamente brilhantes fazerem muito sucesso. É que o Fluminense tem um grupo limitado. É obrigado a jogar todas as competições. E olha que o Fluminense esse ano jogou Libertadores, Sul-Americana, uma parte da Libertadores, uma parte da Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, e disputou todos os campeonatos. Nem todos ele teve sucesso, mas ele, dos cariocas aqui, é o único que tem título esse ano. É o único campeão. Verdade, Então, né, assim, cara? o Fluminense tira leite de pedra muito por um projeto que privilegia o talento, né? O talento individual. Então, eu acho que cabe sim trabalho de finalização, trabalho de homem a homem, a bola roda, 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 chega no mano a mano e vejo pouca gente com coragem de partir para cima do adversário, porque uma vez que você deixa um adversário para trás, você desmonta todo o setor defensivo do time adversário. Então, assim, tá tudo em aberto. Eu acho que o Palmeiras é capaz, como já foi nessa temporada mesmo, né? Perdeu a primeira final do Campeonato Paulista, foi a Minas, empatou 2-2, mesmo depois de estar perdendo 2-0. Na Copa do Brasil, reverteu o placar, né, do São Paulo, acabou depois sendo perdendo nos pênaltis. Então, o Palmeiras tem camisa, tem força, tem time para superar o Atlético, mas tem que jogar um pouco mais de futebol do que eu vi. Não foi só ontem, foi nas últimas 3 partidas que eu observei, porque era meia decisão, né? Era decisão de campeonato. Nos pontos corridos, o jogo contra o Flamengo e Fluminense, que se Verdade. alternaram ali na vice-liderança da competição. Exato, não fez boa partida. O Flamengo com o time reserva, apesar de ter um time forte, conseguiu empatar no Allianz Parque, né? Poderia o Palmeiras podia ter disparado se vencesse essa partida, né? E contra o Fluminense acabou sendo um placar bom, mas também não jogando bem, sendo pressionado pelo Fluminense e o Fluminense merecendo mais a vitória do que o Palmeiras, né? Realmente. A Jaqueline tá mandando aqui que tem muito problema de finalização, os que têm talento se sobressaem, né? E os que precisam aprimorar na técnica, jogador nota 6 não acerta gol na cara. Tem muito erro de finalização, realmente. O Mauro Palagar, manda um abraço para mim, meu amigo Edmundo. Mauro da farmácia São Fidélis, Rio de Janeiro, perto de Campos. Valeu, Mauro. Um grande abraço para o Mauro da farmácia e o pessoal de São Fidélis, que eu adoro. Rio de Janeiro, aqui pertinho. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente no Mundo Ed. Valeu, Mauro. Ingrácia Queiroz, sou fã. E aí, Ed, acha que dá Palmeiras ir para a final da Libertadores? Pô, lógico que dá, né? Dá, né, Edmundo? Claro que dá, claro que dá. O Palmeiras já reverteu placares piores. Faz parte, né? O time da casa tem sempre a obrigação de vencer, parte para cima, empurrado pela sua torcida. A atmosfera estava ontem toda favorável ao Atlético Paranaense, mesmo com o Hugo Moura sendo expulso aos 22 minutos do segundo tempo. Só que isso vai se inverter no próximo jogo, na próxima terça-feira, dia 6, lá no Allianz Parque. Só que o Palmeiras vai ter 2 adversários: o Tempo e o Atlético Paranaense, que, nas mãos do Filipão, sabe muito se defender, administrar o placar, sair no contra-ataque,
Enfim, essa é a especialidade do técnico Filipão, embora ele não vai estar à beira do campo. Por outro lado, o Palmeiras também ainda não vai ter o Danilo, que foi punido por 2 jogos de suspensão, então, portanto, está Tá fora fora. da próxima partida. Vai ter o Scarpa, mas não vai ter o Danilo. E o Veiga também é dúvida, hein? É uma dúvida importante aí, porque o Veiga é importantíssimo pro Palmeiras também. Pode ser que ele esteja fora. Volta o Scarpa, sai o Veiga, né? Tem que ver ainda nos exames dele aí se ele vai conseguir jogar, né, Edmundo? Também seria uma perda importante. Gui, na minha época, torção de tornozelo não tirava ninguém, cara. Tinha um cara chamado Ceará, hoje é o. Ai, como é que é o nome dele? Ai, puta merda. Nossa, É até da seleção, cara, o eu não vou massagista do lembrar. Palmeiras. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar que eu amo, 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 amo meu amigo. Mas antes era o Ceará, ele fazia uma botinha de esparadrapo, cara, sim, que ia cruzando. Sensacional, cara. Eu já torci o tornozelo. Foi até um Fluminense e Palmeiras aqui no Maracanã. Era um jogo sábado e na sexta-feira eu torci o tornozelo. Só que eu era aqui do Rio de Janeiro, queria vir passar o final de semana aqui com a minha família. Eu falei, não posso ficar fora. Eu aqueci na bicicleta ergométrica. É verdade, Caraca. eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí acabou o primeiro tempo 2-0 para o Palmeiras. Eu fiz um gol e eu acho que o Maurílio fez o segundo. E aí eu fui substituído no intervalo. Então, assim, na minha época, torção de tornozelo, também na minha época a gente fazia contraste, botava o pé na água quente, na água gelada, passava ali 2, 3 horas tratando e recuperava os edemas com mais facilidade. Isso se não houver nenhuma fratura e nenhum rompimento de algum ligamento do tornozelo. Se for só Uhum. uma entorse, a gente jogava, cara. Parece que é só entorse, hein, do Veiga. Principalmente decisões como essas. Nossa, é importantíssimo, né? Eu tô vendo algumas mensagens aqui, ó, principalmente do Rony. É o Rony Martins mandando o Edmundo. Você precisa ir conversar com a Leila para contratar jogadores bons. E aí o Andrews aqui manda, Gui, o Palmeiras contrata mal? Gente, o Palmeiras é que a gente vê a ascensão do Flamengo agora e o Palmeiras dando uma estagnada, não jogando tão bem como estava no resto do ano todo, praticamente. Mas eu não acho que o Palmeiras contrate mal. O que eu faria, como o Palmeiras hoje tem dinheiro, é bem administrado, tem grana em caixa, o que eu faria, que eu acho que eu sinto falta no Palmeiras, de jogadores daqueles tipo que fazem muita diferença, que nem tem muitos no Flamengo, né? É lógico que tem o Dudu, tem alguns jogadores importantes no Palmeiras, mas aí você olha para o Flamengo, estava numa fase ruim, acho que isso até ajudou, entre aspas, o Palmeiras a não querer contratar jogadores de muito nome. Contratou o Lopes, jogadores que são bons e de futuro, né? Eu acho que o que eu faria, Edmundo, não sei você, é contratar mais jogadores desse estilo, que decidem, tipo, o Flamengo tem o Cebolinha, o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro, né? Lógico que o Palmeiras tem jogadores bons, mas eu acho um time mais mediano para bom do que o Flamengo, né? Eu acho que o Palmeiras contrata apostas, né? Como o Navarro, como o Flaco Lopes. Hoje eu estava vendo uma notícia, o Menentiel faz 30 dias, mais de um mês, que ele não entra em campo. Então, assim, acho que o torcedor ele tem razão. Ele tem razão. O Palmeiras foca em não deixar os seus principais jogadores irem embora tenha deixado o Scarpa sair livre, né, para jogar no futebol inglês, mas também não entra em disputas, por exemplo, como para contratar o Cebolinha. O Cebolinha estava no mercado, o Flamengo o contratou e hoje ele é reserva de luxo, entra sempre. Mas ele poderia ser uma grande contratação. Então, são mais apostas. Agora, eu não contrataria o Tabata, por exemplo. Acho ótimo jogador. Caro, né?
né? Mas custou muito caro e ele veio, é reserva, ele entra, produz pouco, mas ainda tem margem, né? Atuesta, para quê? Era a sensação no futebol americano. Tô jogando Enfim, nada, hein? então acho que o torcedor tem um pouco de razão quando fala que contrata mal. É contratação ruim quando não dá certo, mas são apostas. E, na verdade, Uhum. quem brilha são os jogadores que já estavam no Palmeiras, e acho que quem vai brilhar são os jogadores que vão sair da categoria de base. Então, essa transição é bem complexa, bem difícil. Todo mundo acreditou que, quando a Leila assumisse como presidente, ela ia abrir o talão de cheque e ia contratar, né, todos os grandes jogadores que tivessem liberados no mercado, e não foi isso que aconteceu. Talvez até freada pelo Abel Ferreira, que gosta de trabalhar com jogadores comprometidos com o clube, com o elenco, com o trabalho, mais do que jogadores de nome. Exato, é. Tem muita gente perguntando aqui algumas coisas, inclusive, o que você acha do Zé Rafael? Você acha ser um bom jogador? Acha que ele tá devendo no futebol? Faz tempo que ele não joga bem, né? Então, eu acho que assim, pelo esquema montado, ele ficou muito preso, né? Com obrigações mais defensivas do que ofensivas. Tem jogos que joga ele e o Danilo vai à frente e ele fica. E quando ele apareceu assim com sucesso, e o Palmeiras contratou, que ele jogava no Bahia, ele era o Arrascaeta, era o Veiga, era aquele meia lá da frente, que municiava o ataque, que fazia gols, batia bem na bola. Eu acho que ele hoje está mais com obrigações defensivas do que ofensivas. Quando o time não produz, naturalmente ele aparece menos. Mas também está deixando a desejar. Como a gente falou aqui, Marcos Rocha, Muitos, né? Marcos Rocha, Gomes, Piquerez, enfim, muitos. Eu gostei da partida que fez o Gabriel Menino ontem. Muita personalidade, marcou forte, chegou à frente, finalizou, apareceu a oportunidade de bater falta, mas é volante, não é um meia de criação. Quando um meia de criação tipo Arrascaeta, Everton Ribeiro jogam bem, porque ele criou várias oportunidades para os atacantes lá na frente fazerem o gol. Não foi o que aconteceu, não é o que acontece quando o Gabriel Menino aparece. Ele aparece porque ele faz bom desarme, porque ele bons passes, bons lançamentos. Eu acho que a criatividade tinha que ser para o Zé Rafael, para o Rafael Veiga, para o Dudu Rony, Dudu. e para o Rony, para a finalização do Flávio Lopes. Quando isso aí não acontece, fica uma frustração. Né? Uma frustração como foi ontem na Arena da Baixada. Não me lembro de ter uma grande defesa do Bento, uma bola que tenha passado assim, rente ao gol, uma finalização que o goleiro já estava batido. Não lembro, não me recordo. Eu E olha, também eu acho que assisti atentamente o jogo do começo ao fim.